Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 11 de junho de 2024, Jeremias 48. Acerca de Moabe, esta é a mensagem do Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel. A cidade de Nebo está condenada, será completamente destruída. A cidade de Kiriataim e suas fortalezas foram conquistadas. O orgulho de Moabe foi envergonhado. Ninguém mais se orgulha de Moabe. Em Esbom foram feitos planos para sua ruína. Venham, vamos riscar o povo de Moabe do mapa. A cidade de Madmen acabará como um monte de ruínas silenciosas. O ruído da batalha chega a Oraina, devastação, grande destruição. Toda a terra de Moabe está sendo destruída. Os gritos do povo são ouvidos por todo o país até Zoa. Os que escaparam sobem a ladeira para Luite, chorando sem parar. Enquanto isso, embaixo em Orainã, ouve-se gritos desesperados por causa da destruição. Fujam, fujam para salvar suas vidas, mesmo que você se torne como um arbusto no deserto, fuja. Vocês confiavam em suas riquezas e habilidades, por isso seu país será conquistado. O seu Deus Camós será levado para longe, junto com os seus sacerdotes e príncipes que se tornarão escravos. Todas as cidades serão destruídas, quem quer fiquem nos vales, quer nos planaltos, ninguém escapará da destruição. Esta é a ordem do Senhor. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo estará em ruínas. Suas cidades ficarão desertas, sem nenhum morador. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Desde o começo de sua história, Moabe viveu tranquilamente, sem sofrer invasões de outros povos. Era como o vinho que ficou algum tempo misturado com as uvas, amassadas para ganhar sabor. Não foi passado de uma vasilha para outra, e assim conservou sem alteração o seu gosto e o seu cheiro. Nunca foi para o exílio. Mas em breve, diz o Senhor, mandarei inimigos contra Moabe, eles passarão o vinho de uma vasilha para outra, esvaziarão as suas jarras e por fim as quebrarão. Então, finalmente, Moabe terá vergonha de seu Deus Calmons, como os israelitas se envergonharam de seus Deus Bezerro, que ficava em Betel. E antes vocês diziam: somos soldados valentes, fortes e preparados para a batalha. Lembram disso? Mas Moabe será destruída e suas cidades invadidas. Os melhores jovens do país serão enviados a uma batalha perdida, a uma triste e inútil matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor Todo-Poderoso. Os destruidores de Moabe estão se aproximando. O terrível castigo se aproxima rapidamente. Povos vizinhos de Moabe chorem de tristeza por ele. Vocês que conhecem Moabe, veja como o cajado forte, o cedro glorioso foi quebrado em pedaços. Povos de Dibon, desça do seu orgulho e riqueza. Venha se sentar no pó, no meio de uma terra seca. Os destruidores de Moabe também arrasarão Dibon e as suas fortalezas. Os moradores de Aroé ficam ansiosos
à beira do caminho e perguntam aos fugitivos que passam: o que aconteceu? E a resposta é a seguinte: a desgraça caiu sobre Moabe, nosso país foi destruído. Gritem e chorem de tristeza, anunciem nas margens do rio Arnon que Moabe foi destruído. Todas as cidades da Campina foram destruídas, porque o julgamento de Deus também chegou ao Planalto. A Arlon, Jaza e Mefaate, a Dibon, Nebo e Bet-Diblatai, e Kiriataim, Betel, Camul e Betel-Meon, a Queriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. Acabou a força de Moabe, o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Deixe-na embriagada de sofrimento, porque se revoltou contra o Senhor. Moabe se arrastará no próprio vômito e será objeto de zombaria. Vocês, moabitas, zombaram de Israel, como se os israelitas fossem ladrões. Apanhados em flagrante, agora chegou a sua vez de sofrer zombaria. Moabitas, fujam de suas cidades, vão morar nas cavernas das rochas, como as pombas que fazem seus ninhos nos buracos dos rochedos. Todos nós já ouvimos falar do orgulho de Moabe. Sabemos dos ares de superioridades que os moabitas sempre tiveram. Conhecemos seus atrevimentos, conhecemos a sua arrogância do seu coração, diz o Senhor. Eu conheço a insolência de Moabe, mas isso não o ajudará em nada. Os moabitas se gabam de suas forças, mas isso não evitará o castigo. Por isso eu vou chorar por causa de Moabe, vou lamentar por causa dos moradores de Kir-Eres. Eu vou chorar mais pelas videiras Sibma do que por Jazer. As suas belas plantações de uvas chegavam até o mar e estendiam-se até o lago de Jazer. Mas, de repente, o inimigo destruiu os frutos de verão, todas as suas colheitas. Toda a alegria e felicidade sumiram dos campos férteis de Moabe. Nos tanques de espremer uvas já não há mais vinho. Os fabricantes de vinho não pisaram as uvas cantando de alegria. A alegria se transformou em gritos de dor. Estes gritos se ouvem em toda a terra de Moabe, desde Esbom até Eleale e Jaaz, desde Zoar até Oranã e Eclate-Selizia até as águas do rio Nírim. Secaram e a região está abandonada. Não deixarei em Moabe uma pessoa sequer que adore falsos deuses ou queime incenso a ídolos, diz o Senhor. O meu coração geme de tristeza por causa de Moabe, como uma flauta, e chora por causa de Kir-Aresete. Toda a riqueza dos moabitas se foi. Os homens raspam a cabeça e a barba de tristeza, fazem cortes nas mãos e se vestem com pano grosso de saco para mostrar seu sofrimento. Em todos os terraços, em todas as ruas e praças de Moabe, há choro e grito de desespero, porque eu destruí a nação. Quebrei Moabe como um jarro de barro que não agrada ao oleiro que o fez, diz o Senhor. Que terrível destruição, que terrível destruição. Ouça o choro do povo, sinta a vergonha do povo de Moabe. Seus pais virou motivo de riso e zombaria para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, o inimigo se aproxima de Moabe, rápido como uma águia, estende as suas asas sobre Moabe. As cidades serão conquistadas,
as fortalezas ocupadas pelos soldados inimigos. Naquele dia, os soldados mais valentes de Moabe ficarão cheios de medo, como a mulher que está para dar à luz. Moabe deixará de ser uma nação porque foi orgulhosa e se revoltou contra o Senhor. O seu destino, o povo de Moabe, é medo, armadilhas e traição. Diz o Senhor: quem escapar do medo cairá na armadilha. Se escapar da armadilha, será vítima de traição. Eu mesmo trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, diz o Senhor. Os moabitas fugirão, mas não terão forças para ir além de Esbom. É de Esbom, do centro de Sion, que surgirá o fogo que vai destruir a fronte de Moabe e os crânios dos turbulentos. Ai de você, ó Moabe, o povo do Deus Camons será destruído, seus filhos serão levados para o exílio e suas filhas como escravas. Mas no futuro vou restaurar a nação de Moabe, diz o Senhor. Aqui termina o julgamento do Senhor contra Moabe. Jeremias 49. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não há ninguém que defenda a sua herança? Por que então esse povo que adora Moloque ocupou as cidades da tribo de Gade e mora lá? Como castigo, diz o Senhor, levarei a guerra ao coração do país de Amon, a cidade de Rabá. Ela será destruída e transformada num monte de ruínas. Os povoados em volta de Rabá serão incendiados. Então o povo de Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Grite de dor, Esbom, porque aí foi destruída. Chore, moradores de Rabá. Vistam-se de luto, chore e gemam. Escondam-se entre os muros, porque o seu Deus Moloque será levado para longe, juntamente com os seus sacerdotes e os príncipes de Amon. De que adianta você se orgulhar dos seus belos e ricos vales? Em breve eles serão destruídos, ó filha infiel. Você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Saiba, porém, que eu trarei o terror à sua terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os países vizinhos invadirão a terra de Amon. Vocês serão expulsos de suas cidades e nenhuma nação receberá os amonitas que fogem. Mas, depois de todo este sofrimento, darei alívio aos amonitas, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: onde estão os sábios do passado? Não existem mais sábios em Temã? Será que todos eles perderam a sua sabedoria, a sua ciência? Fujam, saiam daí, vão morar nas cavernas, moradores de Dedã. Quando castigar Edom, sua terra também será castigada, e a hora do seu castigo se aproxima. Quando os colhedores de uvas fazem a colheita, deixam alguns cachos para os pobres. Se os ladrões chegassem à noite, não roubaria apenas o que interessa. Mas quando eu castigar Edom, acabarei com todas as suas riquezas. A terra será destruída a tal ponto que não vai sobrar nem mesmo um lugar onde alguém possa se esconder. Os filhos de Edom, seus irmãos, seus vizinhos, todos serão destruídos. Não escapará ninguém, mas eu cuidarei dos órfãos edomitas, as viúvas de Edom poderão confiar em mim. Assim diz o Senhor. Se até as nações inocentes passaram por terríveis sofrimentos, você pensa que escapará sendo tão culpado? Seus pecados não ficarão sem castigo. Você beberá o cálice do julgamento até a última gota. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
que a cidade de Bosra se transformará em montões de ruínas. Serão motivo de espanto e zombaria, e todas as suas cidades ficarão arrasadas para sempre. Ouvi esta mensagem da parte do Senhor. Um dos mensageiros foi enviado aos povos da terra para dizer: reúna-se e forme um grande exército para atacar Edom. Prepare-se para a batalha. Eu farei de Edom um povo fraco e desprezado pelas outras nações. Você foi enganado pelas suas antigas famas e pelo seu orgulho. Você mora nas fendas das rochas que ocupam os altos dos montes, mas isso de nada vai adiantar. Mesmo que faça o seu ninho nas alturas como fazem as águias, eu o farei cair de lá, diz o Senhor. Será triste o fim de Edom. Quem passar por aquela terra ficará aterrorizado, assustado com os aspectos do lugar e com o castigo que Edom sofreu. As cidades de Edom ficarão desertas como Sodoma e Gomorra, e as cidades próximas destruídas pelo Senhor. Nunca mais serão habitadas, nem mesmo por pouco tempo, diz o Senhor. De repente, como o leão jovem que sai da mata do Jordão para atacar os rebanhos de ovelhas, subitamente eu mandarei um inimigo caçar Edom. Arrancarei os edomitas de sua terra e colocarei ali o povo que eu quiser. Quem se atreveria a me impedir as razões dos meus atos? Que pastor é capaz de impedir a realização dos meus planos? Ouçam bem o plano do Senhor, seu projeto já decidido contra Edom e Temã. Todos, inclusive os menores do rebanho, serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas. A terra tremerá com o barulho da queda de Edom. O grito do povo edomita se ouvirá no distante Mar Vermelho. Vejam, o inimigo virá ligeiro como uma águia, estenderá suas asas sobre Bosra. Naquele dia, os soldados mais valentes de Edom ficarão cheios de medo, como a mulher que está para dar à luz. Acerca de Damasco, as cidades de Amate e Arpade estão dominadas pelo medo. Ouviram as notícias da invasão inimiga. Seus corações estão agitados como o mar em dias de tempestade. Damasco se transformou numa cidade frágil. O seu povo prefere fugir a lutar, pois está dominado pelo medo. Damasco está sofrendo angústia e dor, como a mulher que vai dar à luz. Veja como está triste e deserta a cidade que antes era tão alegre. Os rapazes sírios cairão pelas ruas no dia do castigo, todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso. Acenderei um fogo nos muros de Damasco, este fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad, rei da Síria. Esta profecia trata de Quedá e dos reinos de Azor, que serão destruídos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor: prepare o seu exército, ataque Quedá e destrua o povo do Oriente. Tome suas tendas, as riquezas e os rebanhos, suas cortinas com todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por toda parte. Fujam, fujam para os corações do deserto. Escondam-se entre as rochas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, traçou um plano para atacar e destruir completamente a sua terra. O Senhor ordenou a Nabucodonosor: reúna seus exércitos e ataque uma nação que vive no deserto, viajando entre os oásis. Eles não têm muros para proteger suas tendas e vivem tranquilos, pensando que estão em segurança.
Vocês ganharão muitos camelos e muito gado. Espalharei os quatro ventos aqueles que raspam a cabeça. A destruição os cercará por todos os lados, diz o Senhor. Azor se transformará em tocas para os chacais e animais do deserto. Nunca mais alguém viverá ali. Azor ficará deserta para sempre. Esta mensagem do Senhor contra Elão foi dada a Jeremias no início do reinado de Judá, do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: Veja, destruirei o arco de Elão, a base do seu poder. Espalharei os elamitas pelos quatro cantos da terra, levados pelos quatro ventos. Não haverá um país no mundo para onde não fuja algum elamita. Farei com que os soldados de Elão tremam de medo diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhes a vida. No fogo da minha ira castigarei os elemitas com tamanha destruição que acabarei com todos eles, diz o Senhor. Colocarei o meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e os seus príncipes daquela terra. Porém no futuro farei com que os países de Elão voltem a ser como era antes, como o país de Elão volte a ser como era antes, diz o Senhor. Jeremias 50. Esta é a mensagem do Senhor contra a Babilônia e a terra dos babilônios. A mensagem foi anunciada por Jeremias, o profeta. Anuncie entre todas as nações, ergam um sinal e proclame, não escondam nada, digam a Babilônia foi conquistada. O Deus dos babilônios, Merodach, vai ser envergonhado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Babilônia será atacada por uma nação vinda do norte. O ataque será tão violento que toda a terra dos babilônios será destruída. Ninguém mais viverá ali, nem homens nem animais. Quando isto acontecer, diz o Senhor, os povos de Israel e Judá voltarão juntos da sua escravidão, chorando de arrependimento e buscando o Senhor, o seu Deus. Pedirão informações sobre como voltar a Sião e iniciarão a viagem de volta à sua terra. Dirão uns aos outros: Venham, vamos voltar e fazer uma aliança permanente com o Senhor. Essa aliança nunca será quebrada. Meu povo tem vivido como ovelhas perdidas. Seus pastores deixaram que elas se desviassem e ficassem perdidas pelos montes. Elas vaguearam por montes e colinas e se esqueceram de seus antigos curral. Qual pessoa que encontrasse uma das minhas ovelhas as devorava? Os seus adversários disseram: podem atacar os israelitas à vontade. Eles pecaram contra o Senhor, a fonte de justiça, a esperança de seus antepassados. Mas agora fujam da Babilônia. Saia da terra dos babilônios. Seja um exemplo para os outros estrangeiros que vivem na cidade, como os bodes que lideram o rebanho. Veja, eu ajuntarei um grande exército formado pelo povo do norte para atacar a Babilônia. A cidade será conquistada. Os arqueiros inimigos não perdem uma flechada sequer. Todos acertam seu alvo. A Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem ficarão carregados de tesouros, diz o Senhor. Vocês se alegraram, babilônios, quando destruíram o meu povo. Vocês vivem felizes como bezerros bem alimentados e cavalos soltos nos pastos. Mas em breve sua mãe será envergonhada.
aquela que deu à luz ficará constrangida. A Babilônia se tornará a menor das nações, sua terra será um deserto, seca e vazia. A ira do Senhor impedirá a Babilônia de voltar a ser habitada. Ela será um eterno deserto, um monte de ruínas. Quem passar por ela ficará chocado e zombará dela por causa de sua grande destruição. Nações ao redor da Babilônia, prepare-se para o ataque. Arqueiros, preparem suas flechas, atire sem parar, porque ela pecou contra o Senhor. Cerquem a cidade, façam soar contra ela um grito de guerra de todos os lados. Vejam, a Babilônia está se rendendo. Suas torres caem e seus muros estão sendo derrubados. Chegou a hora da vingança do Senhor. Façam a Babilônia o mesmo que ela fez às outras nações. Eliminem da Babilônia os lavradores e os ceifeiros com a sua foice na colheita. Os estrangeiros que vivem na Babilônia devem fugir, cada um para seu próprio país, por causa do ataque inimigo. O povo de Israel é como um rebanho disperso, afoguentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Ásia, e depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, esmagou os seus ossos. Por isso, assim diz o Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel: agora vou castigar o rei da Babilônia e sua terra, como castiguei o rei da Ásia. Trarei Israel de volta à sua própria terra. Ele pastará nos campos do Carmelo e em Baza. Saciará seu apetite novamente nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado em Israel ou Judá, pois perdoarei todos os pecados do remanescente do povo que eu separei e protegi. Avancem, meus guerreiros, ataquem a terra de Merataim, ataque o povo de Pecode, destruam completamente esse povo rebelde, arrasem essa terra que eu condenei, declara o Senhor. Façam o que eu ordenei. Faça toda a terra dos babilônios ouvir os gritos de batalha, o barulho da destruição. A Babilônia, o mais poderoso martelo de todo o mundo, está quebrada em pedaços. A Babilônia se tornou motivo de espanto para todas as nações. Eu armei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você caiu nela sem saber. Foi apanhada de surpresa. Este foi o resultado por se revoltar contra o Senhor. O Senhor abriu seu depósito de armas, retirou de lá as armas da sua ira que vai usar contra a terra dos babilônios, pois o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, vai realizar uma grande destruição na terra da Babilônia. Venham atacar a Babilônia, povos de toda a terra. Arrombem os seus depósitos de alimentos, transformem a Babilônia num monte de ruínas. Destrua completamente esta cidade. Não deixe pedras sobre pedras. Matem todos os jovens guerreiros da Babilônia. Não deixem escapar um sequer. Chegou o dia do castigo para os babilônios. Morrerão como bois que descem para o matadouro. Mas o meu povo escapou com vidas. Eles voltarão a Sião para contar como foi que o Senhor nosso Deus vingou a destruição do seu templo. Reúnam arqueiros para atacar a Babilônia, todos que empunham o arco. Os exércitos devem cercar a cidade de maneira que ninguém possa sair ou entrar. Façam a Babilônia o mesmo que ela fez a outras cidades. Esse será o castigo por ter desafiado o Senhor, o Santo de Israel. Os jovens cairão nas ruas da Babilônia, e todos os guerreiros se calarão naquele dia, diz o Senhor. Eu mesmo estou contra você, cidade arrogante, diz o soberano, o Senhor Todo-Poderoso.
Chegou a sua hora, o tempo em que eu a castigarei severamente. Nesse dia de castigo, você cairá, apesar de todo o seu orgulho. Não haverá ninguém para ajudar você a se levantar. Eu incendiarei as suas cidades, e ninguém será capaz de apagar o incêndio. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: o povo de Israel e Judá está sendo oprimido. Maltratam os israelitas e não deixam o meu povo voltar à sua própria terra. Mas acontece que o Redentor dele é forte e poderoso. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Ele defenderá os interesses do seu povo e fará os israelitas voltarem para a sua terra natal. Por outro lado, ele acabará com a paz e a tranquilidade dos moradores da Babilônia. A guerra da destruição final cairá de repente sobre os babilônios, diz o Senhor, sobre sua capital, Babilônia, sobre os príncipes e sobre os sábios. A destruição virá de repente sobre os seus falsos profetas. O povo que vivia se gabando de seu poder acabará passando por louco. Os soldados mais valentes ficarão paralisados de medos. A guerra destruirá todos os carros e cavalos de guerra da Babilônia. A morte se espalhará entre os estrangeiros que vivem na cidade e não sabem se defender. Os soldados inimigos tomarão para si os tesouros guardados nos templos e palácios. Os inimigos farão secar as fontes de água da cidade, porque tudo isso vai acontecer. Por que tudo isso vai acontecer? Porque a Babilônia é uma terra cheia de ídolos, porque o povo babilônio enlouqueceu por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso a Babilônia virá a servir de esconderijo para os chacais e animais do deserto. Avestruzes farão seus ninhos nela, a cidade nunca mais será habitada. O Senhor avisa que a Babilônia acabará deserta para sempre, como Sodoma e Gomorra, as cidades que Deus destruiu. Diz o Senhor: nunca mais será habitada. Veja, um grande exército composto de muitas nações se aproxima vindo do norte. Muitos reis comandam o exército, reis de países distantes. Os soldados estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não sabem o que é ter pena de alguém. O barulho do exército em marcha é forte como o do mar, das ondas quebrando nas rochas. Os batalhões de cavalaria marcham em ordem, prontos para atacar a cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu as notícias da invasão de seu país, perdeu completamente o ânimo, foi dominado pela angústia e pelo medo, como a mulher que está para dar à luz. Como o leão jovem sai da mata do Jordão para atacar as ovelhas que pastam nos campos, eu subitamente caçarei a Babilônia, pondo-a para fora de sua terra. Ela será dominada pela pessoa que eu escolher. Quem se atreveria a me pedir as razões dos meus atos? Quem é o pastor capaz de impedir as realizações dos meus planos? Ouçam com atenção o plano do Senhor contra a Babilônia, os projetos que ele preparou contra a terra dos babilônios. O país será invadido, até mesmo os menores dos rebanhos serão arrastados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Todos ficarão horrorizados vendo o que aconteceu à Babilônia. A terra inteira tremerá com a queda da Babilônia e seus gritos serão ouvidos por todos os povos. Jeremias 51.
Assim diz o Senhor: Vejam, mandarei o vento da destruição soprará sobre a Babilônia e sobre toda a terra da Babilônia. Mandarei inimigos contra a Babilônia. Eles passarão a terra dos babilônios pela peneira, como se faz com o trigo. A Babilônia será a palha que o vento da destruição levará para longe. Será cercada pelos soldados inimigos, e as flechas adversárias matarão os arqueiros e soldados da Babilônia, furando suas armaduras. Ninguém escapará com vida, jovens e adultos, todo o seu exército será destruído. Os defensores da Babilônia cairão mortos nas ruas da cidade, ficarão espalhados no solo de sua terra. Os soldados babilônios, Israel e Judá, não foram abandonados como viúvas pelo seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, mas a terra dos babilônios está cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia para salvar a vida. Não fiquem dentro da cidade, pois aí serão castigados pelos pecados que a Babilônia cometeu. Chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele dará à Babilônia o castigo merecido. A Babilônia foi como uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Nela as nações beberam o vinho da ira de Deus e foram destruídas. Mas agora, de repente, chegou a vez de a Babilônia ficar arruinada. Chorem por ela, procurem remédios para curar suas feridas. Talvez ela ainda possa ser curada. Bem que tentamos curar a Babilônia, mas não houve cura para a sua doença. Estrangeiros, saiam dessa cidade, fujam cada um para seu próprio país. Os crimes da Babilônia são tão grandes que o castigo de Deus vai cair do céu sobre ela. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor está vingando o nosso sofrimento, está fazendo justiça. Venham a Jerusalém, anuncie o que o Senhor, o nosso Deus, fez. Afiem as pontas das suas flechas, preparem os escudos. O Senhor colocou no coração dos reis dos medos um forte desejo de atacar a Babilônia. Eles desejam destruir a cidade. Assim, o Senhor vai executar a sua vingança pela destruição do seu templo. Coloquem no topo do mastro a bandeira que indica o ataque à Babilônia. Coloquem sentinelas, reforcem a guarda, preparem emboscadas e não deixem ninguém sair da cidade. O Senhor realizou tudo o que tinha prometido a respeito da Babilônia. Você, Babilônia, cortada por rios e canais, cidade de grandes comércios, cheias de tesouro, saiba que chegou a hora do seu castigo, o resultado da sua sede de riqueza. O Senhor Todo-Poderoso jurou por si mesmo e disse: A Babilônia será invadida pelos soldados inimigos. Eles encherão a cidade como os gafanhotos invadem um campo. Gritarão de alegria pela vitória, como os homens gritam ao pisar as uvas no tanque de fazer vinho. Deus criou a terra pelo seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência, ele estendeu o céu. Ao som do trovão no céu, as chuvas caem, as águas sobem da terra. Em forma de vapor, ele cria os relâmpagos para as grandes tempestades e tira o vento dos seus depósitos. O homem, ao contrário, não tem sabedoria alguma. Ele é um tolo. Quem faz ídolos para adorar acabará sendo envergonhado, porque suas imagens não têm vida, não passam de uma ilusão. Elas não têm fôlego de vida. Os ídolos são inúteis, são objetos de zombaria. Deus, na hora certa, vai destruir cada um deles. Mas o Deus de Israel não é igual aos ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas.
Ele escolheu Israel para ser o seu povo. O nome do nosso Deus é Senhor Todo-Poderoso. Você, Babilônia, foi o meu martelo e a minha espada. Com você eu quebrei nações em pedaços e destruí muitos reinos. Usei você para partir em pedaços o cavalo e seu cavaleiro, os carros de guerra e seus condutores. Você foi usada para destruir o povo comum, o velho, o homem, a mulher, o rapaz e a moça. Usei você para destruir pastores e rebanhos, o lavrador e o boi que puxava o arado, autoridades e governadores. Mas agora chegou a hora de você pagar por todos os pecados e maldades que cometeu em Sião contra o meu povo.